Pessoal, hoje então a gente vai falar sobre petrologia e mais para o final um conteúdo muito importante que é a CTC, que eu estou até pensando em, na verdade, a gente dividir essa aula e deixar a aula de CTC só para a próxima aula, que aí fica um conteúdo um pouco mais separado das de petrologia, tendo visto que CTC é muito importante, é um dos conteúdos mais importantes no curso de agronomia, aí vai cair muito na prova. Acho que eu vou fazer isso então. Hoje a gente vai ver então o módulo de petrologia, o estudo de alguns tipos de rochas e tipos de rochas e minerais primários. E aí a gente deixa minerais secundários, CTC e óxido de ferro e alumínio para a aula da semana que vem. E aí na outra semana já é prova, né? Então estejam cientes disso. Deixa eu só autorizar mais um a entrar aqui, Matheus Oliveira. Então vamos lá, já falamos aí de ganhar na Mega Sena, de ficar rico no YouTube. Enquanto isso não acontece, temos que trabalhar firme. Petrologia, gente, é a ciência que estuda rochas, né? Petro é pedra e logia é estudo. Então, petrologia é o estudo das rochas, das pedras. E a gente pode diferenciar a nossa petrologia de acordo com os tipos de rochas que a gente conhece, né? Que existem aqui na Terra. Eu tenho basicamente três tipos de rochas, que são as rochas ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá? O primeiro tipo de rocha que a gente vai ver são as rochas ígneas, né? O nome ignis vem de fogo do grego, né? Por isso que a gente fala ignição do carro, que é quando você joga aquela faísca no motor, que é o fogo. Então, a petrologia ígnea estuda rochas que vêm do fogo, ou seja, rochas formadas a partir do resfriamento do magma, da lava, tá? Então, o magma é todo aquele conteúdo do interior do planeta Terra que é viscoso, super quente, e ali tem todos os compostos minerais que existem no planeta, todos dissolvidos ali naquele fluido. Quando aquilo é resfriado, aquilo vira rocha, né? Vira pedra. E existem diferentes tipos de conteúdo nesse magma que vão dar origem também a diferentes tipos de rochas. E essas rochas podem ou não apresentar formações cristalinas. Tá? Isso vai depender muito de um fenômeno, na verdade de um aspecto, que seria a velocidade de resfriamento. Tá? Eu tenho basicamente dois tipos de rochas, as rochas intrusivas e as extrusivas. Intrusivas são aquelas rochas que são formadas, ou seja, o magma resfria lá no interior do planeta, lá embaixo. E as extrusivas são aquelas que resfriam aqui fora. Por exemplo, eu tenho uma erupção vulcânica, o magma sai em forma de lava, e ela, em contato com o ar, resfria mais rápido e vira rocha. Essas são chamadas então de rochas extrusivas ou vulcânicas. Aquelas que são formadas no interior do planeta são chamadas de intrusivas ou plutônicas. A diferença básica entre essas duas é o que eu disse antes, velocidade de resfriamento. As intrusivas, por estarem mais perto do próprio magma, elas vão resfriando bem lentamente. Né? A crosta terrestre. Deixa eu ver aqui, mais uma pessoa pediu para entrar. Aqui eu tenho a imagem da crosta terrestre. Né? A crosta terrestre, então, é essa camada muito fina de rocha que... Só um minutinho. É uma camada muito fina de rocha que está só na superfície do planeta. Tudo abaixo dela é magma, é fluido, é quente. Então essas rochas que são formadas aqui na bordinha, mais do lado de dentro, elas vão resfriando, vão perdendo temperatura para a superfície e vão virando rochas, mas muito devagar, justamente por estarem próximo dessa massa quente. Ao contrário do magma que sai através de uma erupção vulcânica, que entra em contato com o ar ou até mesmo com a água, e essa velocidade de resfriamento é muito mais rápida. Tá? E isso vai dar origem a rochas diferentes. Tá bom? Dependendo do tipo de magma, eu posso ter composições diferentes desse magma que automaticamente vão dar origem a rochas diferentes também. Então eu teria dois fenômenos que vão interferir no meu processo de formação de rochas e, consequentemente, formação de solos. Seria a velocidade de resfriamento e o tipo de magma, tá bom?
Eu tenho basicamente 3 tipos de magma: o magma basáltico, o andesítico e o riolítico. O que vai diferenciar entre os três é a quantidade de silicato que eu tenho, que é esse SiO2. Isso é importante porque o silicato é um dos compostos principais na formação de argilas de solo. Tá? Então, rochas mais ricas em silicatos acabam que vão produzir solos diferentes daquelas rochas mais pobres em silicatos. Não por conta do silicato, por conta do resto do material que compõe esse magma. Porque se metade é silicato, no caso do basáltico, a outra metade é o quê? A outra metade são os compostos, todos que existem no planeta. Isso inclui nutrientes. Então, convém comigo, concordam que no magma basáltico, por exemplo, que é esse que tem 50% de silicato, eu tenho 50% de outros materiais, que é mais do que no caso do magma riolítico, onde eu tenho 70% só de silicato e 30% de outros materiais. Então, a possibilidade de eu ter mais nutrientes em solos formados a partir de magmas basálticos é maior do que em solos formados a partir de outros magmas, pela quantidade de compostos presentes nas rochas. Tá? Então, a diferença entre os magmas é basicamente a quantidade de silicato, que vai também influenciar em sua viscosidade e outras características físicas. Então, o magma é essa mistureira de coisa. Eu tenho em maior quantidade silício e oxigênio, que juntos formam a molécula de silicato, que é esse SiO2, né? E depois eu tenho alumínio, ferro, magnésio, cálcio, potássio, sódio. Lembrando que ferro também é um composto muito presente no magma, principalmente no núcleo do planeta, né? Que a gente tem o núcleo rochoso, o núcleo de ferro, que está ali girando junto com o planeta, que forma a nossa aquela camada protetora no nosso campo magnético, tá? Isso advém do núcleo de ferro que a gente tem no planeta. Então, cálcio, magnésio, potássio, sódio, fósforo, todos os elementos que nós conhecemos como nutrientes para as plantas também estão no magma e nas rochas e automaticamente estarão nos solos, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de magma, mas vamos lembrar também que as rochas vão se diferenciar de acordo com a velocidade de resfriamento. Então, eu tenho rochas que resfriam mais rápido, de magmas que resfriam mais rápido, e rochas formadas a partir de magmas que resfriam lentamente, que vão formar rochas diferentes, que a gente já vai ver ali a diferença entre elas. Tá? Dos processos de solidificação, então, que seria esse processo de resfriamento. Eu posso dividir entre resfriamento rápido e lento. Tá? O resfriamento lento é aquele que acontece lá no interior do planeta, próximo do próprio magma, e esse resfriamento ele acontece ao longo de milhares de anos, inclusive. E eu tenho o resfriamento rápido, que acontece na superfície. Esse que acontece na superfície, eu ainda posso diferenciá-los. Né? Vocês concordam comigo que um magma que sai de uma erupção vulcânica resfria numa velocidade, e um magma que cai no mar, por exemplo, tem erupção vulcânica submarina, né? Em contato com a água, ele resfria bem mais rápido do que aquele que está em contato com o ar. Ambos resfriam mais rápido do que o primeiro, lá do fundo. Mas aquele que resfria em contato com a água é muito mais rápido. Então, dentro de resfriamento lento, a gente vai chamar ele de resfriamento ortomagmático. Tá? Seria aquele resfriamento lento. O resfriamento rápido em contato com o ar, nós vamos chamar de pegmático ou pneumatolítico. Se vocês quiserem guardar esse nome aqui, é mais fácil de decorar. Por quê? Pneu é algo que tem ar dentro. Inclusive, pneu do grego é ar. Né? Por isso a gente chama de pneumático. Então, o resfriamento pneumatolítico é aquele resfriamento que está em contato com o ar. E o hidrotermal, o próprio nome diz, seria o resfriamento em que o magma virou rocha em contato com a água. Então, eu tenho resfriamento lento, esses dois aqui têm um resfriamento rápido, onde o hidrotermal seria o resfriamento super rápido. O que isso tem a ver, então? Já a gente chega lá. Vamos falar, então, do primeiro tipo de magma, o magma basáltico, que é aquele magma que tem 50% de silicato. Essa figura aqui abaixo, gente, ela vai mostrar para vocês
as quantidades de elementos e aqui embaixo dela eu tenho a legenda, tá? Então, por exemplo, amarelinho é silicato, aqui é titânio, aqui é alumínio, ferro, magnésio, manganês, magnésio, cálcio, sódio, potássio e fósforo, tá? A cor. E aqui em cima eu tenho a quantidade. Então, tá vendo que metade da barra é amarelo, ou seja, metade da barra é silicato. Então, esse magma é composto de 50% de silicato. Quanto de alumínio esse magma tem? Bastante também. Ó. Ferro também, bastante. Mas olha o manganês. Magnésio, cálcio, olha o fósforo. Então, são solos, são rochas que possuem em sua característica base uma baixa quantidade de nutrientes, olha o potássio também. Então, a gente tem aqui os principais bases trocáveis, né, que magnésio, manganês, sódio, cálcio. E também temos o fósforo, que é um nutriente, que todos estão em quantidades relativamente pequenas. Automaticamente, os solos formados de rochas assim também não terão grandes quantidades de nutriente. Tá? Então, principalmente o fósforo, que é um nutriente muito problemático. Então, o magma basáltico ele vai dar origem a um tipo de rocha que a gente conhece como basalto. Mas olha a diferença. Eu tenho aqui, então, na foto, uma rocha que tem um resfriamento lento e uma rocha que tem um resfriamento rápido. Ambas são feitas do mesmo material. A mesma massa de bolo fez essa rocha e a mesma massa de bolo fez essa rocha. A diferença é que, no caso do basalto, eu tive um resfriamento rápido. No caso do gabro, eu tive um resfriamento lento. O que explica essa diferença visual? Imagine você que vocês vão lá no Mercado Brasil, e aí vão comprar um achocolatado chamado de achocolatado mágico. Vou até ver se tem aqui, achocolatado mágico. Essa maravilha aqui mesmo. Isso aqui é uma merda, porque isso não mistura com leite de jeito nenhum. Você bota ele no copo, você sacode, mistura e vai pra cima. O leite fica mais branco do que ele estava antes de você pôr esse achocolatado aqui. Por quê? Porque ele não dissolve, ele não mistura. Aí o que você faz? Você esquenta o leite, você bate no liquidificador e aí você consegue dar uma misturada, mas se você esperar um pouquinho, demorou um pouquinho, ele separa de novo. Tá? O que acontece no resfriamento rápido? Eu tenho milhares de minerais e compostos no magma que, ao virar rochas, vão se solidificar, certo? Quando eu resfrio rápido, tudo que está misturado ali, do jeito que está misturado, se solidifica. Então é como se eu pegasse o achocolatado mágico, batesse no liquidificador, e no exato momento que eu tiro o liquidificador, eu congelo ele e solidifico ele. Então ele vai ficar o quê? Misturadinho. Vai ficar totalmente homogêneo, igual tá nessa foto aqui do... Deixa eu ver uma foto com o Todd. Homogêneo. Enfim. Vai estar misturadinho, vai estar homogêneo, vai estar sem fases. Lembra que se eu esperar, ele separa de novo. E fica branco separado com o Todd que vai estar boiando. Né? Com o Todd não, com o achocolatado que vai estar boiando. Então, quando o meu resfriamento é rápido, eu não permito à rocha que ela separe compostos. Tudo que está misturado permanece misturado. Por isso que rochas de resfriamento rápido têm essa aparência lisa. Ao contrário das rochas de resfriamento lento, tem essa aparência lenta. Por quê? Lenta, perdão. Granular ou heterogênea. Por que isso acontece no lento? Aqui eu tenho milhares de substâncias e compostos minerais, como por exemplo o quartzo, como por exemplo a mica, feldspatos, alumínio, ouro. Tudo isso está na rocha, aqui e aqui. A diferença é que quando eu vou resfriando devagarzinho, esses elementos eles têm tempo de se encontrarem e se acumularem. Então o quartzo está ali boiando, ele vai e encontra outro quartzo, e aí outro quartzo encontra outro quartzo, encontra outro quartzo, e aí vai formando o quê? Esses cristais de mesma conformação mineral. Então tem isso aqui, essa aqui branquinho, ó, tá vendo? Todo isso aqui é um tipo de mineral só. Essa pretinha também é um tipo de mineral só.
Isso só acontece por quê? Porque no resfriamento lento, esses compostos têm tempo de se aglomerar, de se formar esses grumos. Então, sempre uma rocha com resfriamento lento vai ter essa aparência mais heterogênea, contrário das rochas de resfriamento rápido. Tá? Isso acontece também pelas diferentes temperaturas de solidificação de cada mineral. Por exemplo, o quartzo, ele sai do estado líquido para ir para o sólido nos 600 graus. Então, ele é o primeiro a derreter e o último a virar rocha. Então, vamos supor que eu tenho um magma a 1200 graus, ele começa a esfriar lentamente. Aí chega ali em 1100 graus, eu tenho então as piroxênios, né, que elas costumam virar rocha em 1100 graus. Aí os piroxênios todos vão virando rocha, mas o resto tudo está líquido. Então os piroxênios estão boiando ali no meio, encontram em outro, encostam em outro, vão se aglomerando e aí formam esses cristais dentro da própria rocha. E aí o magma continua solidificando, outros compostos vão endurecendo, enquanto outros ainda estão líquidos, até que o último, que é o quartzo, se solidifique. Nesse caso aqui, não acontece isso, por quê? Porque de uma vez ele esfria. Tá? E é mais rápido ainda se for no resfriamento hidrotermal, né, na presença de água. O segundo tipo de magma, que é o chamado de andesítico, a diferença dele para o basáltico é que o basáltico tinha 50% de silicato e esse agora tem 60%. Sobrando então 40% para os demais elementos, que também é pouco. Tá? Do mesmo jeito, andesito, rocha que resfriou rápido, diorito, rocha que resfriou lento. Tá vendo que tem o mesmo comportamento? Essa aqui é mais homogênea, e essa aqui é mais tem a formação de cristais. E no último tipo de magma, magma riolítico, que tem aí 70% de silicato, eu tenho então a formação do riólito, um resfriamento rápido, mais uma vez, tá vendo? Ó, homogêneo, tudo igualzinho, e o granito, que é o resfriamento lento dele, que também tem a formação de grumos. Tá? Lembrando então, gente, que essas rochas, eu acho que na próxima aula eu vou tentar falar um pouquinho dos outros tipos de rochas, né, das rochas sedimentares e rochas metamórficas, mas as rochas ígneas são os primeiros tipos de rochas formadas. Né? Depois essas rochas vão sendo fragmentadas, sendo transformadas em solo, podem ser espremidas novamente esses fragmentos e se transformar de novo em rocha. Mas o ponto de partida de todo o processo de intemperismo de formação de solo e de novas rochas parte do magma e de rochas ígneas, né, que são essas rochas formadas a partir do resfriamento dos magmas. Tá? Da composição mineral dessas rochas, a gente tem aí o que nós chamamos de minerais. Tá bom? Então, rocha não é só pedra, eu tenho ali inúmeros compostos. Tenho minérios, eu tenho compostos minerais puros, como por exemplo o ouro. O ouro é fácil da gente encontrar ele puro, né? Às vezes um veio de ouro no meio de uma rocha assim. Mas de modo geral, a grande maioria desses compostos são esses minerais. Os principais minerais encontrados em todas as rochas são esses 4 aqui. Feldspato, cerca de 59% das rochas que a gente vai encontrar ali dentro é feldspato. Então essa parte mais branquinha aqui, ó, essa mais rosada, isso aqui são feldspatos. Tá? Quartzo, que também é muito comum, tá? São formados normalmente são formados em forma de cristais translúcidos. Então quando eu ver algum pedacinho de cristal branquinho ou transparente, provavelmente é quartzo que está ali no meio. Eu posso encontrá-los também em forma pura na natureza, né? Por exemplo, o quartzo formam cristais muito bonitos, né? Então eu tenho diversos cristais de quartzo que podem ter diferentes cores e diferentes aparências, né? Mas o que é comum a todos seria essa clivagem, a maneira com que eles formam essas pontas, né? A dureza e o ponto de fusão, né? É um tipo de rocha que derrete fácil. Tanto que a gente utiliza elas na manufatura de vidro. Né? Vidro nada mais é do que quartzo. Tá? Piroxênios é um tipo de composto. O composto que tem um ponto de fusão mais alto. Então, quando você está resfriando magma, é o primeiro tipo de mineral a se solidificar.
a coloração dele normalmente é mais escura, tá? É esverdeada ou mais preto. Então, provavelmente essas fações mais escuras da rocha aqui são piroxênios. E as micas são minerais muito interessantes, formam solos excelentes, né? E eles têm essa característica, a muscovita aqui é boa de ver. Muscovita é um tipo de mica que forma essas lâminas, né? Vocês já devem ter visto umas pedrinhas que parecem um vidrozinho no cerrado. Quando a gente é mais criança, a gente acaba prestando mais atenção nessas coisas. Então a muscovita é isso, é um tipo de mica. Ela é extremamente fácil de quebrar, a gente consegue às vezes desmontar ela com a mão. E em solo, normalmente em pedras, elas parecem nesse sentido. Às vezes um pedacinho dela está ali no meio da rocha, nem sempre ela está pura, tá? E elas formam argilas muito boas, né? E 7% vem... Sim. Isso. A bauxita ela é um minério de alumínio, né? Mas tem mica no... Provavelmente onde tem bauxita tem mica. A bauxita ela tá aqui nesses 7% que sobra. Você vê a mica, piroxênio, quartzênio e feldspatos é a grande maioria da composição de todas as rochas. 7% de todas as rochas está aqui no meio. Deixa eu ver se eu até mostro para vocês aqui mais pro fim. Aqui, ó. Argentita, barito, a bauxita, que é um minério de alumínio, né? Então a gente pega a bauxita, faz um processo químico e elétrico para ter o alumínio. O alumínio não está puro na natureza, né? Então todo esse resto aqui está dentro dos 7%. Então o primeiro composto mais comum é o feldspatos, né? O componente maior abundância nas rochas, ele tem uma coloração mais clara. Esses são os feldspatos. Olha o tuntos. São vários tipos. Aqui é mais para vocês terem uma ideia, né? Enfim, o segundo tipo de elemento mais comum nas rochas são os quartzos, né? Onde a gente tem esses principais tipos, né? Todos formam rochas cristalinas com clivagem, né? São presentes aí em granito, arenito e calcário, a gente consegue encontrar quartzo. Eles podem ser fibrosos, granulares. Esse geode aqui é muito interessante porque ele é um tipo de rocha formada em bolsões de gases, né? Então, por exemplo, no meio do magma tem uma bolha de gás que está lá no magma. E aí a rocha começa a se solidificar em volta dessa bolha de gás e, em teoria, vai ficar uma bola oca, né? Só que o que acontece é que o quartzo acaba se acumulando do lado interno dessa bolha. E aí forma esses cristais, uma pedra que é recheada de cristal. Então, recheada é um bom nome. Geode. Então acontece às vezes de eu quebrar uma pedra e ver que dentro dela eu tinha cristais. Então por fora ela tem essa aparência feia, né? Uma pedra normal. E aí eu vou e quebro ela e vejo que dentro dela eu posso ter uma situação incrível dessa, né? Então alguns geóides são muito bonitos, né? Todos são formados a partir de quartzos, né? E tem um valor agregado altíssimo. Eu lembro que em um ano eu passei para uma turma apresentar esse seminário e trazer exemplares dessas rochas, né? E eu ia pontuar quem conseguisse encontrar um geode in natura. E teve um grupo que foi para um rio com um martelo e ficou quebrando pedra até achar um geode desse. Sim. Sim. É muito bonito, é muito bonito. Tem um valor. Sim. É muito bonito. E assim, aqui no Cerrado é relativamente fácil de encontrar, sabe, gente? Tem gente que ganha a vida com isso aqui lá em Pirinópolis, inclusive.
de encontrar e vender essas rochas, né? Porque é muito bonito, dependendo do geóide que você encontra, tem um valor inestimável, né? Um tamanho. Deixa eu ver se eu encontro aqui a imagem do maior geóide do mundo. Ó, o maior geóide de ametista do mundo. Olha isso aqui, que bonito. Tamanho disso aqui. Então, são estruturas muito interessantes, né? E a gente encontra bastante aqui na nossa região do Cerrado. São bastante comuns, né? Nessas pedreiras e tudo. Essa aqui é uma caverna de cristais de quartzo que tem no México, né? Eu morro de vontade de ir lá, me planejo há milhares de anos, mas nunca consigo. Mas se Deus quiser, essa semana eu ganho na loteria e vou. E aí vocês só vão ficar sabendo pelo Instagram. Piroxênio seria ali o terceiro tipo de mineral mais encontrado no meio das rochas, né? Esse nome vem de piro, é fogo, do latim. Então tem até pirotecnia, pirofagia. E xenos é estrangeiro, então é tudo aquilo que é diferente ao fogo. Né? Então tem a palavra xenofobia, que é diferente, é a raiva do estrangeiro. Né? Por que esse nome veio? Porque é o tipo de mineral, esse tipo de mineral tem um ponto de fusão bem alto. É um dos primeiros a se solidificar quando o magma está esfriando. Então, em observações antigas, né, o pessoal via que no meio do magma essas rochas estavam lá sólidas. Por isso que ela é estrangeira ao fogo, ela é diferente ao fogo, piroxeno. Então daí veio esse nome. É muito comum em rochas basálticas também. E as micas, né? As micas são as mais interessantes, no meu ponto de vista, eu gosto bastante por conta dessa estrutura laminar dessas rochas. Elas são rochas muito fáceis de serem quebradas, né? Isso também facilita o processo de intemperismo dessas rochas, né? São uma das primeiras a serem desgastadas e transformadas em solo, né? E formam solos muito bons, né? Porque tem uma quantidade muito grande de silicato, formam rochas ou solos com um tipo de argila de alta atividade. E os demais minerais que a gente tem, né? Argentita, baurita, bauxita, berílio, enfim. Todos os compostos do mundo a gente encontra no magma, automaticamente também encontraremos em rochas. Claro que o que vai variar é a quantidade deles, como por exemplo o urânio. O urânio é um tipo de elemento extremamente raro, que não é fácil de ser encontrado em qualquer canto, mas em quantidades moleculares é possível de a gente encontrar urânio em qualquer tipo de rocha, tá? Porque ela tá por aí. O que a gente precisa encontrar às vezes seriam jazidas, né, que seriam locais naturalmente onde eu tenho um acúmulo desses elementos. Pessoal, se eu for começar a falar de mineralogia, eu vou começar a entrar em CTC. Eu prefiro a gente deixar isso aqui exclusivamente para a aula que vem, porque a gente pode trabalhar em cima só de CTC. O que eu vou falar agora então? Eu vou falar da aula que eu daria na semana que vem, que ainda é sobre rochas. Falei então sobre as rochas ígneas. Morfologia dos solos? Não. Falei sobre as rochas ígneas. Precisamos falar também das rochas sedimentares e das rochas metamórficas. Só estou tentando achar qual que é o slide aqui. Isso, é esse aqui mesmo. Só para finalizar. Então a gente falou bastante aí das rochas ígneas, né, que são aquelas rochas formadas a partir do processo de resfriamento do magma. Então a gente falou dos dois tipos principais, que são aquelas formadas a partir do resfriamento rápido e do resfriamento lento, né, então granito, basalto. Está aqui o exemplo de resfriamento lento e rápido. Né? O rápido não forma fases e o lento forma. E aí beleza, o mundo então é basicamente formado de rochas ígneas? Não,
eu possuo outros tipos de rochas, né? Durante o processo de formação de solos, essas rochas ígneas, que são as primeiras, elas vão sendo fragmentadas e vão formando sedimentos. Esses sedimentos eles vão acumulando em locais mais baixos. Então a chuva acaba levando esse pó, essa poeira, esse pó de rocha para locais mais baixos e isso vai o quê? Acumulando com o tempo. Então, imagine que eu tenho um relevo mais baixo, né? E aí aqui eu vou acumulando detritos com o passar dos milhares de anos. Chega um momento em que esse detrito está tão pesado, que está fazendo pressão sobre ele mesmo, que essa parte de baixo aqui começa a ser espremida e vira de novo rocha. Tá? Essa rocha formada a partir da pressão de sedimentos recebe o nome de rochas sedimentares. Por padrão, é um tipo de rocha que ela é mais porosa, já que ela foi formada a partir de pó, a partir de detritos, certo? Já a rocha ígnea ela é totalmente densa, porque ela é formada a partir do magma que resfriou, ela virou pedra, então ela não tem poros. Você não consegue fazer com que a água, por exemplo, atravesse rochas ígneas. Mas rochas sedimentares, elas possuem poros. Inclusive é nessas rochas que a gente vê essas camadas, porque são as camadas com que esses detritos, esses sedimentos foram sendo acumulados e pressionados até virar uma rocha nova. Nesse tipo de rocha é que a gente encontra os fósseis, porque num momento, determinado momento, às vezes o animal morre aqui e ele é soterrado e o seu fóssil fica ali no meio. Né? Então as principais rochas sedimentares que a gente tem aqui é arenito, calcário e xisto. O calcário então também é um tipo de rocha, é quase uma rocha orgânica, né? Que ela é formada de carbonato de cálcio, que foi um elemento exudado e produzido por conchas e que foi sendo acumulado e formou esse tipo diferente de rocha. Né? Então, essas rochas podem ser formadas tanto de elementos minerais quanto orgânicos. Então, sempre que a gente vê uma rocha sedimentar, muito provavelmente ela vai apresentar essa estrutura de camadas, ou uma estrutura porosa. Nessas rochas a água consegue, inclusive, infiltrar e atravessar. Demora? Demora, mas consegue. Tá? Então, os fósseis todos são encontrados, a gente consegue, inclusive, medir a idade de determinado momento através dessas camadas. Né? Quanto mais para baixo a gente for, mais antigo é um local. Então, inclusive a evidência de que a gente teve um cometa que bagunçou todo o planeta está numa dessa. Que o cometa ele joga na atmosfera uma substância que agora me fugiu o nome, que é muito rica só em cometa. A gente quase não encontra ela aqui no planeta Terra. Só encontra nesses corpos estelares. E aí, determinada camada dessa aqui, ó, eu tenho uma concentração muito elevada dessa substância. O que aconteceu então nessa época? Caiu um cometa na Terra que jogou uma nuvem dessa substância em todo o planeta que acabou caindo no solo e formou uma camada extremamente rica nessas camadas de rochas. E o que mais tem de interessante nessa informação? É nessa camada de rochas que a gente encontra os fósseis, os últimos fósseis de dinossauros. Antes, que seriam camadas mais abaixo, eu consigo encontrar outros fósseis. Mas daqui para cima, que seria algo mais novo, eu não encontro mais fósseis. Então é um indício de que esse cometa, esse meteoro, foi responsável pela extinção, ou pela ajuda, ou pelo menos no início do processo de extinção dos grandes répteis. Então, a ciência está aí para explicar muita coisa, enquanto tem gente achando que a Terra é plana. Isso é uma loucura. E um terceiro tipo de rocha, né? Eu tenho então as rochas ígneas, formadas a partir do magma, rochas sedimentares formadas a partir dos sedimentos. E eu tenho um terceiro tipo de rocha que, além de eu estar acumulando isso aqui, e eu tenho um peso, às vezes eu também tenho um aumento de temperatura nessa região. Então, além de pressão, eu tenho um aumento de temperatura que acaba contribuindo para que as rochas meio que derretam novamente. E eu formo um terceiro tipo de rocha que nós chamamos de metamórfica. A rocha sedimentar é só a ação da pressão, e a metamórfica da ação da pressão e da temperatura. E aqui que a gente tem o nosso famoso mármore. Então, as rochas metamórficas, elas apresentam também camadas,
só que elas são menos porosas do que as rochas sedimentares. Em questão de porosidade, eu tenho as rochas ígneas que não são porosas, as rochas metamórficas, que têm camadas, mas apresentam porosidade menor porque foram submetidas a um calor intenso, e as rochas sedimentares, que são porosas demais, né, que a água consegue ultrapassar. Então, as mais famosas que a gente tem, mármore e ardósia, né? Tá vendo que o mármore tem essas camadinhas, né? Por isso que o mármore, inclusive, ele não pode ser utilizado em bancada de pia de banheiro. Por quê? Eu tenho que usar o granito. O granito é um tipo de rocha ígnea. Ela não é porosa. Então, se eu fizer uma pia de granito, a água não vai ultrapassar ela. Se eu fizer uma pia de mármore, provavelmente a água, mesmo que ela seja menos porosa do que a sedimentar, a água vai acabar infiltrando e pode manchar, né? Então aqueles mármores acabam manchados com copo, em volta da pia, por conta disso, da escolha errada da pedra. Embora os mármores sejam tão famosos pela sua riqueza de estética, né? De cores e de formatos de rajadas, então, mas não como uma pedra boa para lidar com água, né? Mármore. Então a gente tem diferentes tipos de aparência de mármore, inclusive no meio de pedras, às vezes a granito a gente está chamando de mármore também. Pessoal, alguma dúvida em relação aos tipos de rochas e aos processos de formação, intemperismo, essas coisas? Temos 6 alunos, 6 alunos. Eu não esquecerei de vocês se vocês precisarem daquela notinha no final.